Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Nós temos vivido aqui dias maravilhosos, né? De cura, de transformação, de derramar. E esse último mês eu tenho refletido, né, que Deus tem feito curas assim na alma, né? Tem alguém aqui sendo curado nos últimos dias assim? Eu tenho sido curado na alma aqui. Às vezes a gente acha que cura, libertação é para quem não conhece Jesus. Não. Quem não conhece Jesus precisa de salvação. Quando começa a conhecer Jesus, essa pessoa precisa começar a ser liberta, e assim é até talvez o último dia de sua vida. Amém? Libertação é para crente. E eu vou falar uma coisa aqui, meus amados, que eu não me programei para falar, mas Deus falou que eu tinha que falar. É algo vergonhoso para mim, mas se é para a glória dele, eu quero obedecer, amém? Às vezes a gente vê uma pessoa muito bacana, que abraça, e a gente fala assim, essa pessoa é humilde, né? E às vezes a gente vê alguém seco, né, no temperamento, cadê a Érica? E a gente vê uma pessoa seca, a gente fala, é soberba. Às vezes não, às vezes essa pessoa é mais humilde do que aquela pessoa legalzona, né? E, amados, Deus tem tratado o meu orgulho. Às vezes se manifesta com orgulho, às vezes é soberba, às vezes é vaidade, um nome mais simples, né? Mas eu sou um pouco vaidoso, sabia, irmãos? Orgulhoso. Sábado, esse testemunho que eu vou contar aconteceu ontem, e foi algo... Às vezes Deus usa um profeta, às vezes Deus, Ele faz você mesmo ver, né? E Ele trabalha no seu coração. Nós fomos convidados, minha esposa foi convidada para um culto de mulheres, e como era em outra cidade, ela falou, mozão, me leva lá, né? Fica lá num cantinho com o dono da casa, enquanto as mulheres estão lá. Eu falei, tá bom. E cada pessoa que ia tinha que levar um prato e uma bebida. E era num condomínio de luxo, assim, sabe, irmãos? Casa com piscina, lugar top. A Deborinha chegou e falou, é um castelo aqui? E nós combinamos, então, de levar alguma coisa, e falou, vamos levar uma torta de morango. Irmão, não é morango do amor, não, tá? Torta de morango, tradicional. Embora deve ser bom, tá, irmão? Mas era uma torta de morango e... Irmão, eu costumo comprar uma marca de suco, porque eu gosto muito do sabor. É uma marca das mais baratas. Não é a mais barata, mas também não é a mais cara. Eu gosto do sabor desse suco. Eu não compro porque é a mais barata, mas eu gosto muito desse suco. E eu gosto mais desse sabor do que aquele suco de caixinha mais famoso, mais caro. Eu gosto. Mas, irmão, eu falei assim, meu Deus, eu vou naquele lugar e eu tenho que comprar o mais caro. Às vezes a gente fala assim, que quem tem dinheiro é orgulhoso, mas tem muito pobre, irmão, falido, cheio de orgulho, irmão. Sem R$1 na carteira, orgulhoso, vaidoso. Às vezes a gente não é orgulhoso pelo que a gente tem, às vezes a gente é orgulhoso pela falta, por aquilo que nós não temos. E a gente se atrasou e a minha esposa, eu tinha umas 3 caixinhas desse suco lá em casa, e a minha esposa pegou aquele suco, falou, mozão, já vou pegar o suco aqui, não precisa comprar, tem aqui. E eu falei assim, não, mozão, vamos comprar um top. Ela falou assim, mozão, para com isso, leva o que você gosta de tomar. Na tradução espiritual, ela falou assim, vive o que você prega, prega o que você vive. Seja verdadeiro na sua vida aqui dentro e lá fora. Ela não foi assim, ela foi muito amorosa, mas aquilo soou dessa forma. E às vezes a gente acha que o cara legalzão não tem orgulho, né? Minha esposa, quando eu comecei a namorar com ela, eu falei assim, você é mó metida, porque ela é um pouco mais seca. Mas ela foi uma pessoa que falou, mozão, você toma isso aqui, você vai tomar lá.
Mas, irmão, eu fui no caminho dirigindo incomodado com isso. Eu quero dar detalhes aqui para você entender. Eu não ia falar isso. E aí chegamos lá, o culto aconteceu, eu fiquei lá fora, na piscina, o dono da casa teve que resolver uma coisa, saiu, eu fiquei lá sozinho ouvindo a palavra, e aquelas palavras foram tremendas, irmãos, para mim. Algumas mulheres falaram, e culto de mulheres durou quase 3 horas, irmão. Chegou a hora do banquete, aquela coisa linda, né? E a minha esposa falava, entra, né? Eu falei, não, deixa as irmãs à vontade, porque às vezes quer dar algum testemunho, tem um homem lá, né? Mas na hora do lanche eu falei, não, vou entrar, né? Já aguentei aqui fora no frio. E aquela mesa, irmão. E quando eu olho para o lado assim, tinha um balcão assim de bebidas. 5 caixas da mesma marca que eu levei. Não existia nenhuma outra marca. Não tinha do mais barato, não tinha do mais caro. Eram 5 caixas exatamente daquela marca que eu levei. Deus falou assim, filho, tem muita coisa que é da sua cabeça e do seu coração e não é a verdade sobre as pessoas. Às vezes nós julgamos a capa, não é verdade? E eu quero declarar aqui o meu pecado e falar que Jesus é lindo, maravilhoso. Ele podia ter usado um profeta aqui dentro, né? Pensou o André, que é mais ou menos da minha altura, né? Quando ele fala, isso que te digo, né? Às vezes a gente tem mais medo do profeta do que da palavra de Deus, né? Por causa do tamanho, né, do profeta, né? Mas às vezes Deus usa uma criancinha, né? Para falar coisas profundas conosco. E às vezes ele vem com muito amor e só mostra. Olha lá, ó. Tinha gente com um carro lá de $500 mil que levou suco da mesma marca que eu. Você está aí? Essas coisinhas são tão pequenas, mas elas tiram o poder que Deus quer que nós reconheçamos na nossa própria vida. Porque a gente se sente inferior, a gente se sente menos. Mas eu quero te trazer uma boa notícia, que tudo aquilo que Deus vai fazer é através da sua vida, mas é o poder dele, amém? Então você pode depender e confiar totalmente que aquilo que ele te prometeu, nada, nem uma vírgula, assim como o povo lá no Egito falou, nem uma unha, Deus vai deixar de fazer, amém? Queridos, eu quero fazer uma combinação com você antes de pregar aqui. Eu sei que essa palavra vai trazer um pouco de confronto para nós, para todos nós, amém? Deus colocou no meu coração que eu vou falar aqui para 3 tipos de pessoas. 2 tipos ele me revelou e um tipo ele não me revelou. Um tipo de pessoas são crentes maduros, que precisam ser aperfeiçoados, que vão entender a mensagem, vão fazer pequenos ajustes, vão receber revelações. Outro tipo de pessoas são pessoas que ainda não estão maduras, pessoas incrédulas ainda, que já conhecem a Jesus, mas têm dificuldade de ter fé, de crescer na graça. São pessoas críticas, são pessoas que se fazem de vítimas, sempre colocam a culpa no outro, mas que Jesus também ama, a igreja abraça e a palavra também é para eles, amém? Esse é o segundo tipo de pessoas. O terceiro tipo de pessoas, Deus não me deu detalhes, talvez você se enquadre aí, você não é nenhum nem outro e Deus vai trazer essa palavra para você. E o que eu quero combinar, meu amado, minha amada, é que eu não vou ser aqui a pessoa que vai falar quem você é, qual tipo de pessoa que você é aqui, amém? Eu vou trazer a palavra, amém? Por intermédio de mim, Deus vai trazer a palavra. Agora, é você mesmo que vai se julgar e vai falar, eu sou esse cara aqui, ou eu sou essa mulher aqui, amém? Porque às vezes a gente sai do culto triste com o profeta, e na verdade, a palavra vem, fala conosco, e é nós que precisamos saber o que Deus está falando com cada um de nós. Amém? O profeta pode ser ruim, pode ser bom. O importante é a palavra. Amém? Se você, como diz o pastor Ricardo, parar no profeta, você não tem como receber a palavra. Nossa, eu fui no culto lá, o pastor Wallace, nada a ver, prega ruim. Irmão, não perca seu tempo comigo. Abra o seu coração para a palavra. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos.
reconhecemos a Tua presença nesse lugar, o Teu amor, a Tua misericórdia. Pai, nós, desde o louvor, já estamos conectados com a Tua graça, com a Tua presença, e podemos ouvir a Tua voz docemente, o Teu amor. Alguns de nós já estão até indo mais além, recebendo a Tua visitação de uma forma mais plena. Pai, nós estamos diante da Tua majestade. Aqui o Senhor é o mais importante. O Senhor é o digno de glória. O Senhor é tudo em todos. Tu és em nós a esperança da glória. Pai, me concede mais uma vez, pela Tua graça e misericórdia, Senhor, esse privilégio de falar à Tua igreja, que o Senhor possa falar com cada um dos nossos irmãos e comigo também. Pai, que a Tua glória possa se manifestar através da Tua palavra. Que nós possamos sair daqui alimentados no espírito, na alma, curados também no corpo. Pai, que o Senhor possa cumprir o Teu propósito, em nome de Jesus. Amados, eu tenho um tema, eu diria que esse tema é reconciliados, chamados a reconciliar. Se a gente fosse falar um pouquinho numa linguagem mais jovem, a gente falaria assim, reconectados, chamados para reconectar pessoas. Amém? Esse é um ministério, um dom espiritual que Deus entrega a toda a igreja. Não existe aqui uma classificação. Nós vamos falar um pouco sobre o ministério de reconciliação. Não existe aqui um modelo de pessoa que possa receber isso da parte de Deus. Esse é um ministério que a Bíblia nos ensina que todos nós podemos exercer, e não só podemos, mas recebemos um convite da parte de Deus, ou uma semente dele dentro de nós, que muitas vezes vai nos impulsionar a viver esse chamado. Amém? Abre a tua palavra, está lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 11. Eu não sei se a tua palavra tem aí o título, a minha tem um título que diz o Ministério da Reconciliação. Eu costumo ler aqui Almeida, Revista e Corrigida, mas a NVI também traz um bom significado, uma facilidade mais simples nas palavras. Verso 11 diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos homens, persuadir aqui significa convencemos homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja, amém? Verso 12, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Quando a Bíblia compara aparência e coração, ela está falando daquilo que é uma grande verdade para você. Nem chega a ser algo espiritual, mas é aquilo que você preza. É aquilo que não é o que você demonstra na frente das pessoas, mas é o que verdadeiramente você está sentindo. Paulo traz aqui uma reflexão à igreja dizendo: eu quero que vocês se alegrem no meu testemunho, para que, se vocês ainda não estão vivendo isso, vocês possam falar do nosso testemunho para aquelas pessoas que ainda estão vivendo uma vida superficial, mas que têm um chamado para viver algo profundo no coração. Continuando a leitura, verso 13: porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Irmão, uma pessoa que deseja muito reconectar alguém de fora da igreja ao corpo, precisa entender que aqui dentro nós podemos fazer loucuras para Deus. Podemos dar pirueta. Vai ter dia que você vai até voar aqui dentro, irmão, profetizo. Mas lá fora, você ainda em verdade, ainda com sinceridade,
você vai ter que tomar aqui uma postura de juízo. Juízo não de condenação, juízo no sentido de aparência, reputação, caráter. Amém? Vamos continuar aqui. Verso 14, um dos versos mais tremendos que a gente prega, ouve quando a gente vai falar, né, do amor de Jesus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu, por todos logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, segundo o ponto de vista humano. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Verso 17, um dos textos mais conhecidos também. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando, ou seja, não considerando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías, quando fala do Espírito Santo ungindo a Jesus, fala que um dos objetivos de Jesus, de Deus, através de Jesus, de libertar as pessoas, é criar árvores de justiça, exemplos de pequenos cristos. A vontade de Deus não é só reconciliar, mas também nos transformar. Irmãos, eu quero citar aqui um ponto para nós trabalharmos aqui essa palavra. O amor de Cristo nos constrange. O que isso significa para nós? Vai ter momentos da nossa vida que nós mesmos, sem concordarmos com Deus, por causa da palavra, nós vamos obedecer. Tivemos um mês aqui falando sobre submissão. A submissão nós fazemos porque está na palavra, muitas vezes não é gostoso de fazer. Nós sabemos que é bom, é seguro, é importante, vai agradar a Deus. Quando Deus usa o profeta para falar com o rei, ele estava falando o quê? Eu quero obediência e não sacrifício. Saul tinha um coração voltado para Deus, mas em algum momento ele acostuma com o sacrifício e ele deixa de obedecer. Só que tem um momento que Deus expressa isso, e está registrado na palavra. Isso fala conosco. Deus quer obediência, então nós que somos bons cristãos, a gente vai desenvolver a obediência. Vai ter coisas que Deus vai te pedir que você não vai concordar, mas você vai falar, Deus, isso vai doer, mas eu vou fazer, sim ou não? Sim. Só que vai ter momentos, irmãos, que talvez Deus nem te peça, mas você vai ser constrangido no amor dele, a realizar algo para ele. A Bíblia diz que quando a gente obedece, Deus se agrada. E quando a gente ama, o que acontece? Uma coisa é eu agradar a Deus, outra coisa é eu amar e expressar esse amor para com ele. Deus tem uma expectativa, irmão, não só de receber obediência, mas ele tem uma expectativa que você pare em algum momento e renda louvores a ele. E não porque Deus está precisando, um dos nomes de Deus, El Shaddai, significa Deus autossuficiente. Se você não entrar na presença de Deus em algum momento do dia, isso não faz Deus ser um Deus menor ou menos poderoso.
Mas Deus continua tendo uma expectativa. Por quê? Porque ainda que Ele seja o Deus do universo, soberano, poderoso, tremendo, Ele te vê como filho. E Ele fez aquele sacrifício de entregar o seu filho por amor. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Todas as possibilidades de compra estão no poder de Deus, irmão. Todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Ele poderia ter nos comprado com pedras preciosas, mas em amor, Ele nos compra com um preço de amor. E para ser preço de amor, Ele precisava dar o seu filho. Oh, um aleluia, que dá uma oferta por mão para me ajudar a pregar aqui. Você está aí? Irmãos, o pastor Ricardo falou aqui de dízimo. Deus não está interessado no seu dinheiro. Ele está interessado que esse Deus chamado Mamon, que toma os corações dos crentes, seja caído e ele reine no coração no lugar de Mamon. Você está aí? A única instituição que Jesus falando, Ele diz assim: não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E essa palavra dinheiro se traduz como mamon, porque não é a questão de ter uma entidade, ter um nome de uma religião. A questão aqui é a consideração do coração. Quando Jesus usa essa palavra, não podemos servir a Deus e a mamon, Ele está transcrevendo o que os nossos corações consideram o dinheiro. Jesus veio nos reconciliar, não para fazer um exército de ministros obedientes, não para fazer um exército de servos. Irmão, glória a Deus, antes de pertencer a essa igreja, a gente vinha aqui visitar, como a gente via a excelência aqui, e vemos, não é uma bênção congregar aqui? Os irmãos não fazem com excelência? Não fazem o melhor? Mas por que a gente está fazendo com excelência? Por medo de Deus? Não. Porque a gente está descobrindo o amor dEle. Quando a gente descobre o amor, a gente vai mais profundo do que a obediência. Obediência, irmão, é nível raso para quem ainda está aprendendo a conhecer Deus. Quando a gente amadurece nisso, a obediência não é tão difícil. Por quê? Porque eu não ando mais no nível obediência, eu já estou andando no nível amor. Eu não vejo o preço, eu vejo a presença. Eu não vejo a dificuldade, eu vejo o quanto Deus me ama. Eu não vejo mais a minha situação, eu vejo o quanto Deus está presente comigo. Porque eu tenho me tornado espiritual, nós temos nos tornado espirituais, nós temos sentado na mesa dos filhos. Então os filhos não estão olhando a condição, os filhos estão olhando o que o pai fala. Às vezes a gente vai num restaurante sem dinheiro e a gente come, bebe e fala: e agora? Agora é a hora. Tem gente que vai num lugar, se tiver aquele couvert, fala: será que está incluso ou não? Mas quando a gente tem posse, a gente se sente mais à vontade. Não é isso? Irmão, nós precisamos entender que Deus não precisa do nosso serviço. Deus desejou estar conosco. Isso não é bajulação para pessoas, irmão. Isso é o que a palavra está dizendo. Nós lemos aqui que o ministério de conciliação, Deus deu uma palavra no nosso coração de reconciliação. E através de nós, é como se Deus estivesse fazendo um apelo: vem, eu quero ter relacionamento com você. Irmão, o que as pessoas precisam ver em nós, não é uma aparência de crente, mas é o nosso Pai do nosso lado. Ah, pastor, mas eu estou na igreja há tanto tempo e me sinto sozinho. Isso não significa que Deus te abandonou. Talvez a tua visão espiritual, em algum momento, ela ficou turva. Talvez os teus dons espirituais, em algum momento, enferrujaram-se.
Talvez a incredulidade te abraçou por algum momento e você deixou de saber que Deus estava ali, mas isso não mudou o coração de Deus. A Bíblia diz que até quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Isso não é sobre bajular crentes inconstantes, não, é sobre falar o que realmente está na palavra, e a palavra diz que Ele é fiel. Obviamente, irmão, eu como pastor não quero trazer isso para que você fique infiel. Ai, Deus me ama do jeito que eu sou. É verdade, irmão, Ele te ama. Mas eu estou falando isso porque em algum momento a tua carnalidade vai ser densa e você vai achar que Deus mudou, mas Ele não muda. Tem um louvorzinho? Eu não gostava muito dele não, irmão, mas Deus foi falando assim, filho, é a verdade. Ele não desiste de você. Eu não sou afinado igual o pastor Ricardo não, tá, irmãos? Ó, todo mundo conhece. Que lindo, né, irmãos? Tem profeta aí? Tem alguém com dom profeta? Geralmente profeta não gosta dessas musiquinhas não, irmão. Não sei você, André. Vejo que és profeta. Eu não gosto, irmão. A gente estava no culto onde mulher, chegou uma mulher grandona, assim, uma senhora. Já chegou batendo, irmão, todo mundo. Falei para a pastora Eva, falei, é profeta. Pode escrever. Chegou no final, fez irmãos assados lá. Irmão, mas vamos tirar esse glamourzinho da música, que parece, né? Quando o pica-pau pega o gorila no colo, né? No desenho fica do, né? Mas, irmão, Deus não desiste mesmo de você. Ele se importa com você e é a palavra. Não é o louvor, é a palavra, irmão. Talvez eu e você é que desistimos de nós. É como uma criança que prefere doce do que papinha. Ela é imatura. Lá em casa é diferente, irmão. A Débora chega e fala assim, que hora que a comida vai ficar pronta? Ela gosta de sustância. Mas, irmão, quando nós somos imaturos, a gente vai ter uma tendência a achar que Deus abençoa mais o vizinho, mais o irmão. Olha aquela irmã como é ungida. Você nem sabe, irmão. Talvez você é tão abençoado perto daquela irmã. Tem pessoas que você tem inveja. Eu falei que eu ia pregar para uns crentes doloridos hoje, tá? Tem pessoas que você tem inveja, que não tem a paz que você tem. Se Deus fosse ouvir e responder e fazer a sua oração, irmão, você estaria frito. Tem orações que se Deus fizesse, nós estaríamos fritos. Você não sabe o que você pede. Você não sabe o que está acontecendo sobre você no mundo espiritual, as guerras espirituais que estão sobre nós. E muitas vezes a sua oração é uma oração medíocre. Eu acho que o diabo olha algumas orações e fala assim, será que essa daí é filha de Deus mesmo? Essa oração não se parece com Jesus. Eu ouvi uma pessoa, não vou falar o dia, nem a hora, nem quem, nem o contexto. Uma cristã, uma crente. Falando mal de alguém da família dela. Não vou falar aqui o nome da religião. Mas uma igreja aí tradicional. Que os crentes brigam muito por causa da idolatria e do gesso. E eu falei assim, olha, eu acho que essa pessoa, ela tem melhorado. Eu vejo algumas atitudes de Jesus nessa pessoa. Lá perto da nossa casa teve uma invasão, irmãos. Não sei se você conhece Jardim Progresso. Quem já viu lá a invasão? A gente tem entrado lá para falar da palavra de vez em quando. E, irmãos, eu estou construindo no Jardim Progresso. É óbvio que me atrapalhou essa invasão. Por quê? Porque eu queria fazer uma casa bonitona e na entrada do bairro tem uma invasão. Economicamente, para quem mora no bairro, foi ruim, sim ou não? Queima o filme, sim ou não? Queima.
Eu vi pelo menos uns 4 crentes falando assim, a gente tem que orar para ter reentregação de posse. 4 crentes, irmão, falou isso para mim. E uma pessoa que não é crente falou assim para mim, que legal que vocês estão indo lá. Eles também são nossos irmãos. E a gente também precisa cuidar deles. Irmão, como isso quebrou meu coração? Porque a gente quer granjear riquezas que custam a vida de outras pessoas. E a gente vai e ainda dá testemunho. Tem muitos testemunhos que é testemunho, irmão. Por trás daquilo tem soberba, tem destruição. Sabe qual é o maior testemunho? É você renunciar algo pelo seu próximo. Quem que está mais parecido com Jesus, irmão? Porque na aparência, os crentes são bons, a gente toca bem, a gente põe uns ternos bonitos, a gente prega bem, eu não, mas alguns pregadores, a gente é bom na aparência, irmão. O crente, quando quer fazer algo aparente, ele dá tudo para fazer aparente, irmão. Mas eu quero te perguntar, os céus olham para mim e para você e vê que nós nos parecemos com ele? O que Jesus faria na invasão? Na hora que o tratorzinho vier destruir aquelas casas, com tanto suor. Eu entrei lá esses dias, uma irmã nossa, pegando uma porta velha, tentando remendar. Às vezes a gente joga coisa fora, não é verdade? E ela falou assim, toda feliz, pastor, você já viu Deus falhar em algum momento? E eu olhando aquela construção simples, irmão, fazendo uma fossa, porque não tem saneamento. Aí se tiver algum biólogo, crente vai falar, não pode, por causa da contaminação, meio ambiente. Irmão, eu entendo. Mas, querido, se Jesus estivesse ali, e não foi eu que perguntei não, irmão, ela chegou e falou assim, Deus fez algo tão maravilhoso, a gente está tão feliz aqui, pastor. Deus nos deu algo maior do que eu merecia. E aí eu lembrei da minha construção. Eu falei, eu não mereço mais do que essas famílias aqui. Mas eu consegui um pouco mais. Eu falei, Deus, me perdoa pelas vezes que eu reclamei. Você está aí, irmão? Você tem sido cristão? A pergunta não é, você tem sido evangélico. Evangélico tem muita gente boa sendo. A pergunta é, você tem sido cristão nas suas decisões? Você tem sido cristão onde os irmãos da igreja, o pastor não está presente? Você tem sido cristão nas suas transações bancárias, nos seus documentos? E eu não estou falando aqui de ser politicamente correto, porque a palavra diz que aquele que quer ser demasiadamente justo está errado. Não é disso que eu estou falando sobre a direção de Deus sobre a sua vida. Porque tem gente também que faz tudo certinho, mas não ama. Faz tudo certinho, mas não se parece com Jesus. Irmão, a palavra fala algo muito forte sobre Esaú e Jacó. A Bíblia fala que antes deles nascerem, Deus já tinha feito a sua escolha. E seguindo o texto, a palavra diz que Deus diz assim, eu vou ter compaixão de quem eu tiver, e serei misericordioso com quem eu quiser ser misericordioso. Irmão, Deus está acima da razão. Por isso, se eu quero andar na razão, se eu quero ser metódico, mas eu não tenho profundidade com Deus, isso no reino de Deus não serve para nada. Talvez eu e você seríamos muito bem elogiados pelos políticos nas repartições públicas. Olha, como tem ali uma pessoa justa, de caráter, irmão, mas e nas regiões celestiais, como eu e você somos conhecidos? Eu não quero ser conhecido como o pastor certinho, não, irmão. Eu quero que as pessoas olhem e vejam a glória de Deus ao redor da minha vida.
Ah, mas o senhor errou ali. Irmão, o pregador da noite chegou ali, quase causou um acidente hoje. O irmão falou, põe ali, eu virei ali, quase bati. Eu falei, meu Deus, logo eu que vou pregar hoje. Jesus me abraçou e falou, filho, fica tranquilo. Você não teve intenção. Você está aí, irmão? O que está no seu coração, querido? Qual é o peso que você carrega? Às vezes a gente está se esforçando tanto por coisas vis, coisas comuns. E aquele que está desejando entrar em coisas sobrenaturais, vai entrar num conflito. Porque em algum momento você vai ter que deixar de lado as coisas naturais, para que você possa ter visão espiritual. Em algum momento você vai ter que renunciar a algumas coisas que são extremamente importantes, mas que não passam na porta estreita do céu. Para a terra era importante. Jesus na terra, ele veio para ser sacrifício. Por isso que a Bíblia chama ele de cordeiro. Como ovelha muda ao matadouro, simples, humilde, submisso. Apocalipse, que é o livro das revelações, vai mostrar Jesus vitorioso. Digno é o cordeiro de receber glória, força, honra, poder, sabedoria, riqueza e ações de graça. Apocalipse inicia falando de um Jesus cordeiro, mas ela finaliza falando sobre o leão da tribo de Judá, o cavaleiro que vem em cima do cavalo branco. Aleluia, irmão. Aqui na terra você vai padecer. Aqui na terra, irmão, você vai ser humilhado. Mas mesmo aqui na terra, Deus tem palavra de honra para tudo. Os humilhados serão exaltados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Irmão, não é consolo do pastor, do irmão, a gente é bom em consolar também, mas esse consolo para aqueles que choram é o consolo que o próprio Deus te dará. Quer uma boa notícia, irmão? Tem muitas coisas espirituais que já estão disponíveis para nós vivermos hoje. Ah, pastor, que nem as irmãs lá do Lázaro. Eu sei que o senhor vai ressuscitar no último dia. Jesus falou, não, filho, está disponível. Espírito de ressurreição está disponível para hoje, nesse cemitério aqui. Fala para o irmão que está do seu lado. Eu falava muito assim lá no Novo Horizonte. Fala para o irmão, né? Os irmãos não gostam mais, eu percebi que aqui os irmãos gostam. O pastor Ricardo faz, vou fazer também. Fala assim, ô crente, Deus quer te usar como reconciliador. Isso significa que você tem uma chave da dispensa das coisas de Deus na vida das pessoas. Aleluia. Crente maduro perdoa, sim ou não? Crente maduro, imaturo diz assim, quem sou eu para perdoar? Lembra que eu falei que ia ter pelo menos duas pessoas, dois tipos? Irmão, Deus está te chamando para reconciliar o mundo com Ele. Como que você vai fazer isso se você não pode perdoar? Agora, como que você vai perdoar os perdidos, trazendo um perdão de Deus, se aquele pequenino que te afrontou em coisas vis você não consegue perdoar? Você quer mesmo ser ministro? Você quer mesmo ser usado por Deus? Deus vai mandar a prova, irmão. Às vezes a gente vê os irmãos sendo usados aqui, né? Teve um irmão Douglas, visitante, ele chegou domingo, ele falou assim, não, quinta, ele falou, você que vai pregar domingo? Eu falei, meu Deus, Jesus revelou para ele. O pastor Ricardo me chamou para pregar, e eu falei até para mim, eu falei, tá tão bom esse descanso, irmão. Vida de pastor não termina, o culto para o pastor não termina 10 horas da noite no domingo. Às vezes meu culto terminava na terça, irmão. Um monte de coisa para fazer, responsabilidade, eu estou assim num tempo de descanso, pastor Ricardo. O pastor Ricardo falou, entra no descanso.
Falei, meu Deus, como que é isso? E teve um domingo que eu saí assim, sem nada, assim, leve. Falei para minha esposa, nós vamos para casa agora? Vamos para casa. Falei, meu Deus. Aí fui para casa, sentei no meu sofá. Falei, não tenho nenhuma mensagem para responder. Falei, glória a Deus. Oh, aleluia. Jesus, eu estava precisando desse descanso. Aí falei para minha esposa, falei, o ruim é que quando Deus falar vem, eu não vou querer muito. Aí o pastor Ricardo falou, você pode pregar domingo? Eu falei, eita Jesus. Aí eu demorei para responder, eu ia falar assim, pastor, tá tão bom lá, né? Uma nuvem de cura. Eu vou lá estragar. Mas aí por respeito, né? Que Deus com certeza falou com ele, então eu obedeci. Aí o irmão na quinta falou, você que vai pregar? Eu falei, Jesus. Alguém revelou para ele, ele falou, não, é que eu trabalho com o pastor Ricardo. Ele falou, achei que já era um profeta, né? Falando, vou te usar, mas vou te bater também. Irmãos, Deus é muito tremendo. Óbvio que Ele é santo, não há santo como Ele. Não há ninguém tão alto como Ele. Mas Deus às vezes expressa uma humildade, irmão. Uma simplicidade. Ele entra na nossa casa. Ele atende às nossas orações. Quando você tiver com o coração, a Bíblia diz, acredito que é Salmo 33, que quando a gente clama, Ele vem com seu amor. Eu vejo que Deus não olha tamanho de pessoas. Deus vê o tamanho do quebrantamento. A Bíblia diz que um coração quebrantado, humilde, não é isso? Ele não rejeita, não despreza. Quero passar por o próximo. Quanto tempo eu tenho? Vou correr. Uma pergunta sobre esse tempo que a gente falou aqui. Você tem andado mais na obediência ou mais no amor? Você precisa fazer a sua escolha. Você precisa entender o porquê que você está fazendo, quem você está servindo e qual é a necessidade desse serviço. Irmão, Deus não tem carro. Deus não se assenta fisicamente nesse banco. Deus não usa aquele banheiro. Deus não toma aquela água. Deus não escova os dentes com aquele líquido azul, bonitinho. Mas tudo que nós fazemos para manter essa estrutura são para os filhos de Deus, e isso agrada a Deus. A estrutura agrada a Deus, mas não é diretamente a Ele. Então é impossível fazer qualquer coisa se você não estiver recebendo um salário chamado amor. Esse é o maior salário que Deus quer te dar. Se você está há anos na igreja e você não tem essa sensibilidade, ou você não tem recebido isso, você está com a motivação errada. Eu lembro que eu fui num aniversário e todo mundo falando palavras bonitas para aniversariante. A gente ainda era jovem, talvez minha prima Érica lembre. A gente já era crente. Quando a gente era jovem já tinha igreja, viu, irmãos? E uma mãe que provavelmente cresceu no trauma, deve ter levado muitas surras. Sabe qual foi a palavra que ela deu para aquela filha? Uma menina que tinha passado na faculdade, trabalhava, ia para a igreja, ela falou assim: eu louvo a Deus por você ser uma filha tão obediente. Irmãos, essa frase sempre ficou no meu coração, e esses dias Deus me lembrou e falou assim: filho, isso é muito pouco perto do que eu tenho para derramar sobre a vida dos meus filhos. Sabe, irmão, você só valoriza a obediência, você só valoriza o fazer. Isso é pouco. Isso ficará esquecido. Daqui a alguns anos, ninguém lembrará o que você fez. Mas as coisas espirituais que Deus vai derramar, a Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
há um recipiente de memórias que nós guardamos no céu. E nós precisamos investir mais nesse recipiente do que nas nossas memórias emocionais aqui. Lendo de novo um texto aqui, irmãos, no mesmo capítulo, verso 16 e 17, diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo chama a atenção aqui à igreja e diz assim: olha, assim que daqui por diante, fala comigo assim bem alto, a partir de agora, daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. O que significa isso? A partir daqui, igreja, o apóstolo Paulo está incentivando a igreja a ter uma mentalidade sobre julgamento. Julgamento por aparência. Conhecer segundo a carne é sobre uma visão humana, uma consideração humana da coisa. E Paulo leva isso para o mais profundo, ele diz assim: a ninguém conheçamos segundo a carne a partir daqui, e ainda que nós conhecemos Jesus dessa forma, agora eu já não conheço mais ele assim. Por quê? Lembra que eu falei que libertação é para crente? Como que você veio para Jesus? Eu vim no primeiro culto para alguém orar para Deus me dar um emprego. Segundo a carne. Como que você veio? Alguém veio para Deus restaurar o casamento. Alguém veio para se livrar da depressão. Alguém não tinha nada para fazer em casa, falou: vou por curiosidade entrar naquele culto. Tem os enviados também do inimigo, irmão. Falei, eu vou lá para atrapalhar aqueles crentes. Como que você conheceu Jesus? Segundo a carne. Segundo a sua expectativa. Você achou que Deus era assim, assado, e conforme você vai o conhecendo, a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer, porque Deus é infinito. A gente vai subindo o nosso nível de revelação. Só que eu quero chamar aqui a sua atenção ao primeiro ponto desse versículo. Paulo está dizendo assim: a partir daqui, a ninguém conheçamos segundo a carne. Isso significa que você não pode mais olhar para a pessoa que está do seu lado segundo os seus preceitos humanos, de julgamentos, de inferioridade. Tem pessoas que são inferiores a nós, sentados do nosso lado, que Deus vai usar de forma muito mais poderosa do que nós. Nenhum amém? Amém. Obrigado, aleluia. Agora, uma outra parte boa para nós é que a ninguém, na versão wallaciana, significa a ninguém. Vou traduzir para você: a ninguém, irmão, também significa olhar para nós mesmos segundo a carne. A partir daqui por diante, há uma ordem de Deus para mim e para você: a ninguém, o irmão do lado e a você mesmo. Será que eu e você não estamos ainda nos olhando segundo preceitos humanos? Irmão, começa a te olhar segundo a expectativa de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Conheça a palavra. Conheça a sua situação atual e conheça o seu futuro através da palavra de Deus. Se você ficar só no achômetro, você vai ser mais um que vai desenvolver um dogma. Não é Doberman não, é dogma, tá, irmãos? O que é isso, pastor? Isso é doutrinas humanas. Teve um Frei esses dias que disse: a gente não precisa ler toda a Bíblia. Teve um Frei famosão que está aí nas lives, irmão. E ele falou para milhares de pessoas: a Bíblia não é exatamente a palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja dele tem um dogma que precisa ser seguido. Bem que eu não gostava dessas igrejas. Irmão, mas você tem dogmas na sua vida que você mesmo estabeleceu. E eu não estou falando sobre eles, eu estou falando sobre nós aqui.
Essa palavra é para nós aqui. E para onde ela chegar aí, se tiver internet. Porque as pessoas às vezes num culto recebem uma revelação, aí o outro que não recebeu a revelação anota. Hashtag Pastor Ricardo disse. O outro que não estava no culto leu, falou, uau, escreve, achou bonito. É bênção, é palavra de Deus, é revelação. Mas para quem não tem contexto, aquilo vai se tornando uma verdade sem contexto. É um dogma. Ah, pastor, o senhor crê então é só as escrituras? Obviamente que não, irmão. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não uso só a Bíblia. Só a escritura? Não, depende da sua visão. Do que você está falando? Aonde você quer chegar? Nós não lemos livros históricos para conhecer o contexto daquele momento espiritual da Bíblia? Lemos. Então eu não leio só a Bíblia, meus irmãos, eu leio outros livros. Ah, eu vou tomar uma decisão, eu abro só a Bíblia e saio fazendo. Não, eu vou tomar conselho, eu tenho pastor. Eu tenho amigos espirituais, não é verdade? Então, não é só a Bíblia, mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, queridos? A Bíblia diz que se for pregado um outro evangelho diferente desse, que seja anátema. Anátema significa maldição. É tão sujo, é tão feio diante do mundo espiritual que se torna uma maldição. Se torna algo pecaminoso. Quantos aqui estão vivendo os desafios que precisam de respostas para Deus essa semana? Tem alguém? Pouca gente. Ou é pouca gente que tem desafio, ou é pouca gente que é corajoso. Mas eu vou falar, irmão. Para de se olhar como vítima. Para de se olhar como carne. Carne tem limitação, nós somos limitados. Se você está diante de uma batalha que você precisa vencer, começa a se olhar como um ser espiritual. Tenha uma visão de quem é você em Deus. Isso não é soberbo, irmão, isso é verdade. Isso é Bíblia, isso é palavra. Você não vai chegar nos irmãos e falar assim, eu sou poderoso porque Deus me deu poder. Não, irmão. Mas você, dentro de você, vai ter uma convicção de quem você é em Deus. A Bíblia diz que nós não recebemos espírito de medo, de covardia, não, mas de poder, de fortaleza, algumas traduções, de equilíbrio e de amor. Pastor, eu estou longe de viver essa fé. Irmão, essa palavra aqui hoje veio para quem está longe de viver. Se a gente tivesse 100% aprovado, Deus não precisava falar essa palavra. Você está aí. Pastor, eu estou saindo reprovado. Glória a Deus, irmão. Essa palavra, se você entendeu isso, talvez você foi o que mais absorveu. Ah, não, essa palavra não é para mim não, eu já tenho muita fé, já sou poderoso, eu já me acho a última bolacha do pacote. Tem uns crentes que se acham, né, irmão, também? Mas eu não estou falando de nada físico, eu estou falando de quem você é no seu homem espiritual, na sua mulher espiritual. Você precisa estar diante do diabo, crendo no Deus que você serve. Tem gente que até tem coragem de ir para a luta, mas chega lá, irmão, entrega a espada, fala, eu não sou nada mesmo, diabo. Até vai, vamos lá, tem uns crentes empolgados, né, pastor? Jesus estava com uma multidão de crente empolgado. E aí ele começou a trazer uma palavra mais afinada, e alguns começaram a sair, e Jesus falou assim, vocês querem ir? Tem mais alguém aqui que não levantou, mas está doido para ir embora? Aproveita, essa é a hora. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele não estava sendo soberbo, não. Ele estava falando que daqui para frente nós vamos viver guerras que só os espirituais vão conseguir suportar. Você para aqui ou você continua nessa guerra? Você vai entregar a vitória para o diabo ou você vai falar, Deus, me dá aqui as armas espirituais e eu não vou desistir daquilo que eu preciso vencer? Aleluia. O que Deus espera de você essa semana? Ai, pastor Ricardo, ora por mim. Deus espera de você essa semana. Liga para o seu pastor e fala, pastor, hoje eu não venho, sabe aquele louvor? Eu não venho pedir. Hoje eu não venho pedir, pastorzão. Hoje eu estou ligando para profetizar na sua vida.
Amanhã, segunda-feira, nós não vamos pedir nada, irmão, nós vamos servir. Nós vamos passar pelas pessoas na empresa e nós vamos dar uma palavra profética. Ontem eu vi um testemunho também de uma das mulheres que estava lá. Ela falou, olha, eu estava desempregada, entrei na entrevista, Deus falou, esse emprego não é para você. Você vai entrar e você vai dar uma palavra para o dono da empresa. Eu falei, Jesus, tem profeta ainda na terra, irmão. Pessoas que não estão compromissadas nem com o seu benefício próprio, mas com o reino. Ah, mas eu vou perder a vaga, não interessa, eu vou pregar aquilo que Deus mandou eu pregar. Pastor, não tem essa coragem, fique tranquilo, eu profetizo. Jesus falou que ninguém acende uma candeia e guarda debaixo da cama, põe no velador. Eu profetizo que Deus vai te pôr em exposição. E você não será reprovado, você será aprovado. Você vai glorificar a Deus com a sua vida, com a sua coragem. Amém. Mais uns minutinhos, pastor. Por favor, querido. Só para encerrar. Algumas pessoas têm problema com identidade. Por que nós devemos ser santos? Porque a santidade, ela é restauradora da identidade. Eu vou repetir. A santidade é restauradora da identidade. Quanto mais santo eu sou, mais a minha conexão com o homem espiritual que eu sou fica maior. O que é isso? Jesus falou que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Você crê nisso? Jesus que falou isso. Quanto mais santo, mais você tem essa convicção. Isso aqui, aparentemente, para as outras pessoas vai ser identidade. Algumas pessoas têm problema com identidade, precisa ser restaurado. Adão e Eva tinham a presença de Deus todas as tardes no jardim. Quando vem o pecado, qual é a primeira coisa que perde? Identidade. Para que serve a identidade? A identidade mostra quem eu sou em Jesus. Mostra o quão vitorioso eu sou. A santidade mostra o amor de Deus na minha vida. A identidade faz com que esse amor seja notório. E se a Bíblia diz que no amor não tem medo, quanto mais revelação do amor de Deus eu tenho, a minha identidade espiritual no amor de Deus fica fortalecida. E o que significa? Que na minha vida não tem mais espaço para medo. A maioria, eu vou falar sem microfone para uns crentes menos maduros não se irritar. A maioria dos irmãos que têm medo não estão com a santidade em dia. Adão está lá, ouve a voz de Deus e se esconde. Só se esconde, irmão, quem tem motivo para se esconder. E Deus fala, cadê você? Eu ouvi a tua voz e temi. Primeira vez que o medo entrou na história. Eu quero dizer uma coisa com muito respeito, querido irmão. Nós não somos perfeitos, eu não sou. Mas vai ter coisas na sua vida que você vai ter que rasgar a tua carne. Deus diz agora, claramente no meu ouvido, tem pessoas com pecadinhos de estimação. Entra ano, sai ano, você no mesmo pecado. Deus está dizendo, rasga a tua carne. Ah, porque eu vou rasga o teu coração no oculto, para que Deus possa fazer uma obra poderosa na sua vida. Se nós não tivermos convicção da nossa identidade, nós não vamos vencer, nós não vamos avançar no reino, e se avançarmos um pouco, seremos destruídos. Quantas pessoas destruídas no meio do caminho, quantas pessoas que começaram ou se batizaram até no mesmo dia que você, e já não estão mais firmes, não são mais vitoriosos. Quantas pessoas que nós já ouvimos pregações, falavam, oh, uau, um dia eu quero pregar que nem esse cara, e esse cara hoje está longe, está torto, está pregando ao contrário, está distorcendo. Você está aí. Eu creio que Deus pode fazer algo maravilhoso na nossa vida, irmão.
Só que Deus nunca vai fazer aquilo que é a minha parte e aquilo que é a sua parte. Tem pessoas falando, ai Deus, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor podia abrir uma porta. Irmão, se Deus tivesse aberto o mar vermelho, e os irmãos não tivessem coragem de passar, o trabalho de Deus seria em vão. Deus pode abrir o mar vermelho na sua vida, irmão, mas se você não se levantar dessa tristeza, dessa amargura, desse vitimismo, vai ser um poder liberado à toa. Será que Deus vai desperdiçar recurso? Será que Deus vai responder sua oração se você não estiver tão disposto? A Bíblia fala uma coisa sobre o amor: não desperte o amor até que ele venha. Sabe o que eu entendo, irmão? É que algumas atitudes nossas vão ter uma repercussão poderosa no mundo espiritual, e eu preciso pensar se eu estou disposto a ir até o final daquela minha atitude. Irmão, eu penso que quando Abraão começou a subir o monte para entregar a Deus, os céus já começaram a se movimentar. Já pensou se no meio ele fala, não vou conseguir não, Deus, entregar meu filho? Mas ele vai até o fim, irmão. Deus te chamou para ir até o fim. Deus te chamou para chegar até o final e receber a diadema, a faixa de vencedor, a coroa de vitória, irmão. Pastor, já lutei tanto, e aí, você vai jogar fora o seu legado até aqui? Tem serviço que só tem pagamento se finalizar. Tem legado que só vai receber recompensa se cumprir a carreira. Vou encerrar agora. A Bíblia fala sobre Tomé. Quantos já leram na Bíblia? Tomé chamado Dídimo. Já viu isso na sua Bíblia? Está lá em João 20. A Bíblia fala que quando Jesus morre na cruz, os discípulos estavam com medo, cercados, fechados. E diz que Tomé não estava. Eu penso, irmão, que tem culto que é até bom certos irmãos não estarem, sabia, pastor Ricardo? Porque Deus quer derramar coisas poderosas que os imaturos não suportam. A Bíblia diz que Jesus chega, a primeira coisa que ele vem, ele tira o medo, ele fala assim, paz seja convosco. Paz seja convosco. Quem recebe aí essa paz? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou. Jesus começa a entrar no profético aqui. Ele sai do apostólico um pouquinho e entra no profético. Assim como o Pai me enviou. E aí ele volta para o apostólico. Eu envio a vós. Talvez se Tomé estivesse lá, ele ia falar, eu? Do mesmo jeitinho que Deus te enviou? Não dá. Não consigo. Mas havia uma palavra poderosa. Jesus está profetizando e ele sopra o Espírito. E ele diz assim, recebei o Espírito. Você está aí, irmão? Não perde não, que essa parte também é importante. E Jesus fala uma coisa, irmão. Eu não acredito que tinha gente ressentido lá. Mas ele fala assim, aqueles a quem vocês perdoardes, serão perdoados. Se tem alguém aqui, que até hoje, antes da pregação, falava assim, quem sou eu para perdoar? Eu vou só te fazer uma pergunta, meu amado, minha amada. Você recebeu o envio de Deus ou não? Você recebe o que Deus quer fazer através da sua vida ou vai continuar naquilo que você acha a seu próprio respeito? Obviamente que eu, pastor Wallace, não sou ninguém para perdoar, mas Deus me chamou para dar o perdão dele para as nações. Tem alguém aí que quer levar o perdão de Deus também? A Bíblia diz que Tomé chamado Dídimo. Dídimo significa irmão gêmeo. Você sabia disso? Mas a Bíblia não fala que Tomé tinha um irmão, principalmente gêmeo.
mas o apelido dele era Gêmeo, Dídimo. Sabe o que eu entendo disso, irmãos? Tomé tinha um apelido que classificava a personalidade dele. Talvez nos nossos dias a gente ia falar, olha lá o irmão bipolar. Olha lá o irmão duas caras. Só que naquela época chamava de gêmeo, sem ter irmão gêmeo. Por quê? Um dia ele estava de um jeito, outro dia ele estava de outro. Um dia ele acreditava, irmão, ele estava com Jesus, ele estava recebendo palavras poderosas. Mas tinha dia que ele olhava para ele mesmo e falava, quem sou eu na fila do pão? E por que Jesus volta 8 dias depois? Porque Jesus queria curar Tomé. O pastor Ricardo disse esses dias, Jesus voltou por causa de Pedro. E eu digo hoje, voltou por causa de Tomé. Talvez ele não voltaria por causa de mim, porque já está registrado na palavra. Agora, eu olhando para Tomé, irmão, todo mundo fala, crente Tomé, incrédulo. Não, irmão, Jesus voltou por causa de Tomé. Só que através de Tomé, Jesus liberou uma palavra profética para nós. Porque ele disse, se você me viu e creu, bem-aventurado quem não viu e creu. Os irmãos do louvor podem subir aqui? A igreja pode ficar de pé? Nós podemos orar, pastor Ricardo? Tem crente Tomé aí? Aleluia. Irmãos, mesmo você sendo um crente Tomé, Deus te ama. A Bíblia vai dizer, presta atenção aqui, não perde não. A Bíblia diz que Jesus volta 8 dias depois, entra naquele mesmo lugar. A Bíblia dá detalhes que Tomé perdeu a palavra profética anterior. Se eu fosse você, irmão, eu não perdia culto por qualquer coisa, não. Porque vai ter coisas que Deus vai derramar num domingo que nunca mais Ele vai derramar. Vai ter dons espirituais que Deus vai, assim, manifestar na igreja, que nunca mais... Sabe aqueles vídeos antigos, que às vezes a gente assiste, de um tempo da nossa conversão e fala, por que não volta? Porque Deus renova todas as coisas. Só que o hoje, se você perder, perdeu. Posso ser chatão? Não troca culto por festa não, irmão. A não ser que a sua presença lá vá manifestar o reino. Se você ficar lá sentadinho comendo e bebendo, não, irmão, não vale a pena. Eu não sei onde Tomé estava, irmão. Mas ele perdeu a unção de envio. Ele perdeu a unção de reconciliação. Ele ia receber poder para perdoar as pessoas. Tem pessoas na mão do diabo, irmão, que nós, cristãos, vamos só chegar perto dessa pessoa e falar assim, Jesus te ama e tem perdão para a sua vida. E essa pessoa vai ser transformada numa nova criatura. Deus está te chamando para levar o perdão dele. Só que antes de levar o perdão dele, você tem que pôr o seu como base. Se eu não perdoo, eu não consigo levar a unção de Deus de perdão. Se eu não sou espiritual, eu não vou ver as coisas espirituais. Se eu não abrir mão do natural, eu nunca vou poder dominar o espírito. Você está aí? Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Tu és tão bom, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha restaurar a identidade da tua igreja, de cada um de nós. Pai, tu és poderoso.